Eu sempre tenho um pouco de dificuldade em explicar para as pessoas que não fazem parte do mercado imobiliário com que eu trabalho. E geralmente o diálogo acontece mais ou menos dessa maneira. A pessoa me pergunta com que eu trabalho. E aí eu respondo que eu sou professor. A pessoa insiste e pergunta: professor de quê? Eu digo: sou professor dentro do mercado imobiliário. A pessoa fala: que interessante, de qual matéria? Aí eu falo que eu ensino as pessoas a fazer um loteamento. E a pessoa pergunta o que é um loteamento, se são aqueles lotes, e eu falo que é exatamente isso. Eu ensino a pegar uma grande área e dividir essa área em pequenos lotes. Normalmente o diálogo se encerra por aí e a gente avança na conversa mudando de assunto. Mas o meu desafio aqui nesse vídeo é explicar exatamente o que é o curso de loteamentos e como funciona o meu trabalho. E o primeiro passo nessa missão é explicar qual é a minha história e como é que eu adquiri experiência dentro desse mercado. E eu posso dizer agora com segurança que o meu primeiro empreendimento foi extremamente caótico. Eu não tinha a menor ideia sobre o que eu estava fazendo. Mas existe um ponto muito interessante sobre a nossa legislação, sobre as regras para fazer um loteamento, que é, mesmo que você não tenha ideia do que você está fazendo, mesmo que você não tenha domínio sobre os textos, sobre os regulamentos, sobre as leis, mesmo assim você vai conseguir fazer um empreendimento. Mesmo assim, você vai conseguir aprovar e registrar e vender esses lotes. Agora, existe o avanço dessa análise. A gente tem que continuar pensando sobre esse assunto. Mesmo conseguindo aprovar um loteamento e registrar esse loteamento, será que você vai conseguir ter lucro? E será que lá na frente você não vai ter problemas jurídicos? Aí essa é uma outra questão. E eu acredito que, por sorte, eu não tive esses problemas no meu primeiro empreendimento. Por sorte, nós conseguimos vender todas aquelas unidades e não tivemos problemas com a justiça, nem com o Ministério Público, nem questões ambientais. Tudo isso foi resolvido. Eu digo que foi sorte porque não foi uma questão de competência técnica. Lá na época deste primeiro empreendimento, eu não tinha toda essa bagagem. E aí, como a gente está trabalhando em uma determinada região, a gente fica inserido naquele mercado e recebe oportunidades diárias naquelas cidades vizinhas, pessoas querendo fazer empreendimentos, permutas, e foi assim que demos início ao segundo empreendimento. E aí, quando a gente começou esse segundo empreendimento, já fiquei com uma coisa na minha cabeça, um pequeno alerta assim, mas será que é assim mesmo? Será que é tão difícil mesmo aprovar um loteamento? Será que a gente fica de fato à mercê do analista lá da prefeitura? Será que é o que o cara lá do cartório de registro de imóveis pedir, a gente vai ter que atender? Será que o Ministério Público ele sempre pode ser essa grande ameaça? E aí, pesquisando na internet, eu descobri que existia uma regra para esse jogo. Eu descobri que a Lei Federal 6766 de 1979 regulamenta todo esse assunto. Essa lei federal ela fala sobre o parcelamento do solo urbano. Então, essa lei é o grande manual de instruções. Essa lei mostra como jogar o jogo dos loteamentos. Depois a gente vai entender que loteamento é uma modalidade dentro do parcelamento do solo, mas isso não é assunto para esse vídeo agora. Nesse segundo empreendimento, eu entendi que existia essa regra do jogo e aí eu fui estudar essa regra do jogo. E aí, pelo simples fato de eu entender qual é essa regra do jogo, isso me transformou um especialista no assunto para os meus parceiros comerciais. Agora, quando a gente ia fazer uma reunião na prefeitura, eu falava com o analista, olha, não é bem assim, eu acredito que o caminho seja diferente. Lá na hora que a gente foi fazer o registro do empreendimento no cartório, o oficial do cartório estava pedindo umas coisas, eu falei, não, mas o artigo 18 na 6766 fala diferente. E isso foi trazendo segurança para empreender. E essa segurança passa a ser um diferencial competitivo. Você vai se destacar da sua concorrência simplesmente porque você sabe como fazer um loteamento. Porque no mais básico, na pior das hipóteses, você estará ganhando tempo sobre eles. Como eu vinha dizendo, a nossa legislação ela é muito bem escrita. A Lei Federal 6766 é excelente para regular os parcelamentos do solo. Então, o que vai acontecer se você não souber fazer um loteamento? Você vai submeter um projeto para aprovação e esse projeto não será aprovado. Aí você volta para o seu escritório, corrige os erros, volta então para aprovação e aí, se você não atender os requisitos mínimos, o seu projeto não será aprovado. A 6766 virou um balizador mínimo para o mercado imobiliário.
os loteamentos só serão aprovados se atender esse mínimo. Então, de fato, as pessoas não precisam entender bem o funcionamento da 6766. Por quê? Você vai colocar para aprovação, se não tiver conforme, seu projeto não será aprovado. Agora, será que essa é a melhor estratégia comercial? Será que essa é a melhor estratégia de negócios? Eu acredito que não, porque a gente precisa ganhar tempo. O tempo é uma variável muito importante dentro do mercado de loteamentos, porque se você demora 12, 24, 36 meses para aprovar um loteamento, o mercado consumidor para quem você irá vender os seus lotes já vai ser completamente diferente do mercado consumidor que você analisou quando você adquiriu aquela propriedade ou fez aquela parceria inicial. Agora vamos entender qual é o público-alvo do curso de loteamentos, como é que é o perfil das pessoas que frequentam essas aulas. E eu posso dividir aqui a grande maioria do meu público em duas categorias. A primeira categoria são os empreendedores, são aquelas pessoas que já estão inseridas no mercado imobiliário ou já são loteadores. Pode ser que você trabalhe com construção de casas do Minha Casa Minha Vida, construção de casas em alto padrão, construção de prédios lá na incorporação imobiliária pela Lei 4591, ou pode ser que você já seja loteador. Geralmente, quem trabalha no mercado imobiliário com esses empreendimentos de construção ou incorporação e ainda não faz loteamentos, depois de participar do curso, não volta a fazer esses empreendimentos de construção. Geralmente, dentro do mercado imobiliário, os loteamentos são a melhor opção, porque eles representam uma exposição de caixa que não é tão alta, você não precisa de tanto dinheiro para fazer um empreendimento se comparado com esses empreendimentos de construção, e é um empreendimento mais tranquilo de se levar. E aí a gente tem também os loteadores, que são as pessoas que já trabalham fazendo loteamentos. E pode ser que você se enquadre nessa categoria e esteja assim como eu estava lá no meu primeiro empreendimento, se questionando se é realmente difícil desse jeito fazer um loteamento, é realmente complicado analisar a viabilidade financeira de um loteamento, os analistas têm realmente tanto poder assim, a burocracia é sempre tão grande assim, e eu quero te falar que, na verdade, não é. Não é desse jeito. Analisar a viabilidade de um loteamento é complicadinho, mas você tem que saber olhar para um fluxo de caixa, você tem que saber lançar as informações na planilha e você tem que saber interpretar esses resultados. O analista da prefeitura, ele não pode ser uma pessoa chata. A única função do analista da prefeitura é atender os requisitos mínimos legais. E a sua função é apresentar uma coisa que seja superior aos requisitos mínimos. Então, não é para ser tão difícil assim. E por causa disso, o curso de loteamentos ele também é voltado para as pessoas que já trabalham com loteamentos. E o segundo grande grupo de pessoas que sempre estão presentes no curso de loteamentos são aquelas pessoas que têm uma propriedade. Essas pessoas receberam uma propriedade no processo sucessório, fizeram um investimento lá atrás, têm essa área e querem entender esse mercado para fazer uma parceria. O que é muito interessante também, porque se você vai assinar um contrato de permuta, você tem que saber quem que é esse parceiro loteador, como é que é o tipo de negócio que ele faz, como é que é o tipo de aprovação que ele lida, né? Como é que ele trata os entes públicos, porque é um contrato muito grande com uma duração muito extensa. Agora tem um detalhe aqui que eu gosto de destacar, que é o seguinte, muito provavelmente você mesmo conseguirá fazer um empreendimento dentro da sua área. Você não precisa de um parceiro loteador para isso. Você já tem a coisa mais difícil para fazer um loteamento, que é a área. A área, sem dúvida, é o item mais caro dentro da viabilidade financeira e é o recurso mais escasso dentro do nosso mercado. A gente não faz mais loteamentos por ano, a gente não expande mais as nossas empresas porque é difícil encontrar uma boa área. Então você tem um ativo muito importante aqui. E não te falta exclusivamente uma solução de capital. Não é apenas dinheiro que te falta para fazer um empreendimento ali em cima. Eu costumo brincar com a imagem de um fazendeiro que gostaria de fazer um loteamento na sua propriedade, mas diz que não faz porque não tem dinheiro e precisa de um loteador para colocar dinheiro ali. Eu brinco com a imagem de uma mala com 2 milhões de reais caindo no meio do pasto desse fazendeiro. Será que agora, com este dinheiro, ele consegue fazer um loteamento ali em cima? Muito provavelmente não. Porque não é uma questão financeira. Claro que existe uma necessidade de capital para empreender. Eu não estou reduzindo esse número, mas
existe uma série de outras coisas. Como é que você vai criar um empreendimento que seja comercialmente atrativo? Porque não adianta você simplesmente dividir aquela área em quadras e lotes e ruas. Você tem que criar um produto em que as pessoas desejem comprar lá na hora que você for fazer o seu lançamento. E quando você colocar à venda aqueles lotes por aquele valor de parcela, será que isso vai se transformar lá na frente em lucro no seu bolso? Essa não é uma conta que é fácil de fazer se você não faz esse tipo de conta. E fora esses dois grandes grupos, a gente ainda tem as pessoas que trabalham na área comercial, os corretores de imóveis, que atuam lá na intermediação das vendas, no lançamento, mas atuam também desde o início do processo, que é mostrando a gleba para os empreendedores, pensando no mercado consumidor daquele produto, modelando qual será o produto para ser vendido, gerenciando a equipe de vendas. E a gente tem também um grande grupo das pessoas que são técnicas, que estão sempre presentes no curso de loteamentos, que são os engenheiros, os arquitetos, advogados, topógrafos, os empreiteiros, todo mundo que faz acontecer o loteamento. É muito importante que você tenha um conhecimento que seja um pouquinho além da sua capacidade técnica. Por exemplo, a gente aborda muitos temas lá dentro do curso de loteamentos. Então eu vou falar um pouquinho sobre projeto urbanístico. Mas é claro que com o que eu vou explicar dentro do curso não será suficiente para você executar um projeto urbanístico caso você seja um arquiteto ou um engenheiro. Porque não tem a profundidade técnica necessária para esse tipo de projeto. E eu acredito que os conhecimentos técnicos para o projeto urbanístico você adquiriu lá na sua formação profissional. Eu fiz engenharia, eu tive uma matéria sobre projeto urbanístico durante a minha faculdade. Então, os quesitos técnicos a gente aprende na formação profissional. Agora é importante você saber onde a sua atividade impacta na viabilidade financeira, onde a sua atividade impacta no resultado global do empreendimento. Então, o que eu me proponho a fazer no curso de loteamentos é esse passo além para quem é técnico. Eu não vou ensinar você a fazer a sua atividade, não é esse o foco do curso. O meu foco é mostrar como a sua atividade impacta o resultado final do empreendimento. E é aqui que a gente chega no terceiro ponto desse vídeo, que é qual é a estrutura do curso de loteamentos. O curso ele é estruturado, dividido em 3 grandes temas. Tudo o que acontece no curso, sobre conteúdo, faz parte desses temas, que é como criar um empreendimento que seja comercialmente atrativo, financeiramente viável e sem grandes riscos jurídicos. Quando a gente fala sobre esse aspecto comercialmente atrativo, a gente está falando aqui sobre criação de produto e marketing. A criação de produto é olhar para quem é o nosso público-alvo ideal e pensar no empreendimento que vai atender exatamente as necessidades deste público-alvo. Então a gente vai criando na nossa cabeça ali uma série de atributos que estarão inseridos dentro daquele empreendimento. Um loteamento ele não é simplesmente rua, quadra e lote, área verde e área pública municipal. A gente precisa de mais coisas do que isso para ter sucesso comercial. E aí a gente avança para a segunda etapa, que é, olha, se um empreendimento acontecer conforme essas premissas comerciais que eu criei, que é, eu vou criar um lote de tal tamanho, eu vou colocar tais itens nas áreas de lazer, mesmo para os empreendimentos abertos, eu vou executar minha obra de infraestrutura com tais coisas, porque serão atrativos. Assumindo essas premissas, será que esse empreendimento é viável? Lá na etapa de análise comercial, criando esse produto que é comercialmente atrativo, eu criei uma série de premissas. Será que essas premissas trarão resultado positivo para o nosso bolso? É aqui que a gente entra nessa segunda etapa do curso, que é falando sobre financeiramente viável. Eu preciso fazer uma permuta bem feita, então adquirir uma propriedade por um preço justo. Então eu vou inserir nessa viabilidade aqueles atributos comerciais e aí eu preciso analisar o resultado para saber se esse empreendimento vale a pena ou não sobre a ótica financeira, que talvez seja a ótica mais importante para a nossa tomada de decisão. E em seguida entra a terceira e última parte do curso, que é entender se a gente pode fazer isso de fato e se a gente vai fazer esse empreendimento, quais são as regras para esse jogo. Então, na terceira parte do curso, eu ensino como aprovar um loteamento. Quais são as regras para aprovar e registrar um loteamento? A gente vai entrar com detalhes na Lei Federal 6766 e vai entender lá quais são as definições, requisitos, exigências, o rito administrativo, os contratos, a inadimplência, o patrimônio de afetação, todos esses assuntos que são técnicos da área legal. Geralmente, as pessoas se interessam para o curso de loteamentos por causa dessa terceira etapa, que é entender a Lei Federal 6766, entender os requisitos e entender
como que é o procedimento do jogo, como é que é o rito administrativo. Isso aqui é um bom argumento de vendas para eu que vendo inscrições para o curso de loteamentos. Mas eu sei que a parte mais importante do curso, na verdade, são esses dois primeiros tópicos. A criação de um produto que seja comercialmente atrativo e financeiramente viável. Por quê? Na pior das hipóteses, você pode contratar um despachante para cuidar da aprovação para você. Claro que não é ideal fazer isso, né? Você delargar uma atividade na mão de uma pessoa, né? Não é delegar a atividade, você está delargando a atividade na mão dessa pessoa. Porque você não pode contratar uma pessoa sem saber o que ela vai fazer, sem saber detalhes do processo. Mas beleza, vamos supor que você faz isso. Olha, eu não quero entender nada de aprovação, eu vou só contratar um despachante, ele lida lá na prefeitura e resolve todos esses problemas. Se você fizer essas outras etapas bem feitas, que é a criação de produto e viabilidade financeira, o seu empreendimento ainda tem grandes chances de sucesso. Bem, e se você ainda tem alguma dúvida sobre o curso de loteamentos, me manda uma mensagem lá no Instagram ou um e-mail que eu vou te responder e tentar te ajudar a tomar a decisão certa para o seu caso. Espero te encontrar na próxima turma do curso de loteamentos.